Podcast Ofício das Leituras, Ciclo Bienal Ímpar, sábado da sexta semana do Tempo Comum. Os tempos mudam, mas não a fé. Dos tratados sobre o Evangelho de João, de Santo Agostinho, Bispo. Antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que se humilhou na carne, viveram os justos que creram em Cristo vindouro, assim como nós cremos no Cristo que veio. Mudaram os tempos, mas não a fé. Com os tempos, mudam também as palavras, que aparecem de forma diferente. Som diferente têm as palavras vindouro e veio. Uma só fé, todavia, as reúne e cria uma continuidade entre aqueles que acreditaram em Cristo vindouro e aqueles que creem no Cristo que veio. Em tempos diferentes os vemos, porém, todos a entrarem pela única porta da fé, que é Cristo. Nós acreditamos que nosso Senhor Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria, veio na carne, sofreu, ressuscitou e ascendeu ao céu. Todas essas coisas se cumpriram, como sugerem os verbos conjugados no passado. Até os nossos pais, que acreditaram que Cristo nasceria, sofreria, ressuscitaria e ascenderia ao céu, estão em comunhão de fé conosco. A eles se refere o apóstolo, quando afirma: animados pelo mesmo espírito de fé sobre o qual está escrito: acreditei, por isso falei. Também nós acreditamos e por isso falamos. Isso está na segunda carta de Coríntios, capítulo 4, versículo 13. O profeta dissera: acreditei, por isso falei. Salmo 116, 10. E o apóstolo, por sua vez, diz: também nós acreditamos e por isso falamos. Mas para que tu saibas que a fé é única, considera o que ele mesmo diz: animados pelo mesmo espírito de fé, também nós acreditamos. Em outra passagem ele diz: não quero de fato que ignoreis, ó irmãos, que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos atravessaram o mar, todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual, todos beberam da mesma bebida espiritual. Isso está na primeira carta de Coríntios, capítulo 10, versículo de 1 a 4. O mar vermelho é a figura do batismo. Moisés, que conduz Israel através do mar vermelho, é a figura de Cristo. O povo que atravessa são os crentes. A morte dos egípcios significa a abolição dos pecados. Através de sinais diferentes, é expressa a mesma fé. Com sinais diferentes, assim como com palavras diferentes, porque as palavras mudam o som através dos tempos. Elas, todavia,
nada mais são que sinais. São utilizadas para indicar. Tirando o sentido das palavras, fica um som oco. Tudo, portanto, é expresso através dos sinais. Aqueles que nos forneciam estes sinais e que com as profecias preanunciaram o que nós acreditamos, não tinham talvez a mesma fé? Claro, mas eles acreditavam no que teria acontecido. Nós, ao invés, acreditamos no que já ocorreu. Por isso ele diz: beberam da mesma bebida espiritual, a mesma espiritualmente, não de certo materialmente. O que eles bebiam? Em 1 Carta de Coríntios 10:4 diz: pois bebiam da pedra espiritual que os seguia, e essa pedra era Cristo. Vede então como, permanecendo imutada a fé, são os sinais que mudam. Lá, Cristo era pedra. Para nós, Cristo é aquele que se sacrifica no altar de Deus. Eles também, como grande sacramento do próprio Cristo, beberam a água que jorrava da rocha. O que nós bebemos, os fiéis bem o sabem. Se olhas para a espécie visível, é diferente. Se penetras-lhe o sentido, é a mesma bebida espiritual que eles bebiam. Quantos, portanto, nos tempos antigos, acreditaram em Abraão, em Isaque, em Jacó, em Moisés e em todos os outros patriarcas e profetas que anunciaram Cristo, faziam parte do rebanho e escutaram Cristo. Não a voz de um qualquer, mas a própria voz de Cristo.